A gente vai ampliando a nossa discussão também para o âmbito psicológico, porque realmente a carga deve estar sendo dificílima para as pessoas tendo que lidar com essa onda de violência que está se alastrando o estado afora. E a gente vai tentar entender um pouco sobre as emoções que devam estar envolvidas nesse momento com os nossos irmãos e irmãs gaúchos, trazendo agora o nosso colunista especializado em comportamento, meu querido Guilherme Batilani, que está aqui com a gente. Fala, Guizão. Bom dia, André. Bom dia a todo mundo. Pois é, a gente tem ouvido com uma frequência mais do que necessária que essa situação está trazendo também o pior das pessoas, momento de desespero total, não pode servir de justificativa em situação nenhuma, em contexto algum, para a gente estar vendo essas cenas de desumanidade completa. O que isso revela para você e mais amplamente sobre a psique humana em momentos de calamidade e o momento da consciência coletiva do brasileiro como um todo, um povo tão humilhado e sofrido em grande parte? Bom, André, eu acho que para a gente entender, situações como essa de calamidade de fato revelam o pior e o melhor que existe no ser humano. E a pergunta que todo mundo faz diante desse tipo de situação é: como alguém tem coragem, numa situação de calamidade como essa, uma cidade inteira devastada, famílias e famílias perdidas, de saquear, de roubar? Inclusive me convidaram para falar sobre isso hoje. Explicar um pouco da psique, explicar um pouco de por que existe gente que tem coragem de fazer isso. E dá para explicar. O ser humano, para a gente entender o padrão do comportamento humano, a gente tem que entender a natureza biopsicossocial. A palavra é difícil, mas é fácil de explicar. Existem questões de natureza biológica que interferem no nosso comportamento, questões de genética, temperamento, inclusive questões de trauma. E essas questões, elas de fato limitam o outro de entender o sofrimento alheio. Pessoas que têm dificuldade de empatia, por exemplo, e são traumas como o transtorno borderline, o transtorno narcisista, transtorno de dificuldade social e também questões ligadas à psique. São pessoas criadas em ambientes problemáticos. Às vezes foram violentadas, às vezes tiveram acesso à violência. E esses traumas limitam bastante. E por último, também fácil de entender, questões ligadas à sociedade. A sociedade, a cidade, o estado, o ambiente que essa pessoa cresceu, é um ambiente que valoriza a questão da empatia? É um ambiente que valoriza a questão do coletivismo? Ou é um ambiente que promove esse tipo de coisa? Um ambiente, por exemplo, quando a pessoa cresce e ela vê as pessoas à volta dela cometendo crime e nada acontece, isso incentiva demais também, André. Pois é, e no momento que você que está nos ouvindo na Jovem Pan, são 11h34, daqui a pouquinho a gente volta, fica aqui com a gente no Morning Show. É isso aí, seguindo adiante, para você que está nos assistindo pela TV, pelo YouTube, nas nossas multiplataformas, estamos recebendo o Guilherme Batilani, nosso colunista em comportamento, e nesse momento a gente queria trazer Nesse momento a gente está recebendo uma informação que daqui a pouco a gente vai estar checando sobre a questão anterior que nós trouxemos da relação com o Uruguai, mas daqui a pouco a gente traz e faz o esclarecimento. David de Tarso, você que conhece de perto e acompanha de perto, infelizmente, toda essa situação lamentável que a gente está vendo no Rio Grande do Sul e mais amplamente aqui em São Paulo, na tua cobertura do dia a dia, o que passa na cabeça desses cidadãos, sim, mas vagabundos, principalmente? Pois é, eu até gostaria de perguntar para o Gui se acontece realmente esse efeito manada, porque muitas vezes alguns crimes que ocorrem, a pessoa fala assim, não, eu fui porque o outro foi. E aí acaba realmente surgindo essa situação. Realmente existe isso? Existe muito e eu acho que um dos sentimentos de que nada vai acontecer, de que não vai ter pena, é um dos maiores promovedores do efeito manada. Então, se alguém vai lá e saqueia um supermercado e a pessoa tem a certeza de que não vai acontecer nada com ele, é lógico que existem situações de desespero também. Existem questões onde o cara precisa cuidar da família, existem essas questões, mas são casos mais isolados. E o efeito manada promove isso. Se nada aconteceu com ele, logo nada vai acontecer comigo. Portanto, me dá a liberdade total de entrar no mercado e saquear também. Meu amigo, é a impunidade que a gente ouve tanto, que o Mota trouxe também. Mas, Cris, qual é a tua visão como um cara aí que tem realmente uma intimidade com a sabedoria popular? Você é um cara que realmente
Qual é a tua visão do que passa na cabeça desses animais? A gente não fala muita palavra difícil, mas a gente fala a língua do povo, né, André? Vamos que e o que eu queria perguntar para o Gui aqui é uma questão muito séria, que às vezes as pessoas não têm noção de que isso vai ser muito necessário. Centenas de milhares de pessoas foram afetadas nesse momento. Dezenas de milhares perderam tudo que tinham, perderam suas casas, casos de estupro, casos de saques, de roubos à mão armada. Essas pessoas vão precisar de um tratamento psicológico. O pós-desastre é muito importante. Existe alguma maneira de se fazer isso? O governo do Rio Grande do Sul, as prefeituras têm que se preocupar com isso? Já estão pensando em alguma situação como essa? Porque imagina a cabeça de uma senhora, uma dona de casa, que passou a vida inteira para conseguir juntar uma televisão, um sofá e um móvel lá, a sua cama, perder tudo. Realmente ela vai precisar de um tratamento diferenciado. Qual que é a orientação nesse sentido, Gui? Eu acho que, da mesma forma que está havendo... Inclusive, adorei a fala do Roberto, onde ele dizia que a gente montou uma marinha civil, a gente montou um exército civil. Os psicólogos, a psicologia do Brasil também está havendo esse movimento. Inclusive, estou vendo muitos líderes da psicologia querendo descer para o Rio Grande do Sul, descendo para o Rio Grande do Sul, porque a psicologia, ela pede um trabalho individualizado. Cada ser humano é individual e a gente precisa desse trabalho individualizado. Mas eu queria trazer um pouquinho de esperança hoje, falando que, de fato, é um número muito reduzido de pessoas. E, às vezes, chama muito a nossa atenção esse tipo de criminalidade, mas é um número muito reduzido de pessoas. Então, trazendo um pouquinho de esperança, desceram 40 mil pessoas para ajudar, tem 40 pessoas foram presas, dá pra gente ter um pouquinho de esperança, que a gigantesca maioria quer muito mais ajudar do que atrapalhar. A gente sempre fazendo questão de expor, condenar os maus políticos, os maus cidadãos, especialmente aproveitando os oportunistas, os golpistas e essa bandidagem. Necessário o comentário. Essa discussão a gente vai voltar muito em breve.